Graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este Encontro Nacional, Programa de Orientação Vocacional 2022, uma atividade promovida pela Faculdade de Teologia e que quer congregar neste tempo de reflexão todos e todas que participam dos programas nas regiões. E que alegria poder receber você. Podermos juntos celebrar ao Senhor, podermos juntos investir nossa vida pensando aquilo que Deus tem preparado ministerialmente para nós. É com muita alegria que queremos acolher você e queremos acolher também a cada um daqueles que ajudaram a preparar e que estarão coordenando este encontro nacional. Nós preparamos pensando na seguinte questão. Nós temos desafios e é o próprio Cristo quem nos desafia. Por isso, num determinado momento, o Evangelho de Marcos, ao falar da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação, o versículo 17 do capítulo, o versículo 37 do capítulo 6, diz assim: Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a ele. Eu e você somos desafiados ao trabalho e à missão. Deixe Deus falar com você. Ouçamos o que nos diz o texto sagrado neste momento. Deixe Deus falar com você. Nossa leitura bíblica de adoração, ouvindo a voz do Senhor, está em 1 Coríntios 1, de 26 a 29. Irmãos e irmãs, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Continuemos, então, a louvar o Senhor com o hino 104. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és
Graça e paz a todos e todas. Eu vos convido para esse momento de oração e de adoração. Agradecer a Deus pela minha e pela sua vocação. Oremos. Senhor nosso Pai, sou grato a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de estar aqui hoje, Pai. Pai, que nós possamos, Pai, nos capacitar cada dia mais. Que nós possamos, Senhor, falar as boas novas, Pai. Pai, venha, Senhor, abençoar, Senhor, nossa programação. E que nós possamos ser gratos a Ti em toda hora, em todo momento. Que nós possamos ter um dia, Senhor, que nós possamos aprender e pôr em prática, Senhor, para falar das boas novas. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, diz assim: Porque pela graça me foi dado. Digo a cada um de vocês que não pense em si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, em membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Se é o ensino, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Que, ao fazer essa leitura, nós possamos repensar na nossa vida e no nosso coração. Além dos nossos pecados, nós também temos uma função dentro da vida da igreja, temos uma função dentro do reino do nosso Deus. Então, que neste momento nós possamos, com muito zelo, com muito amor e também com muita alegria, confessar os nossos pecados e confessar também as nossas dificuldades que temos no caminhar da nossa vida. E neste momento temos mais um cântico, uma oração cantada, e vamos escutá-la juntos, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, transforma-me, enche-me
desce sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta a ave. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Tem piedade de nós, ó Deus, e perdoa-nos. Se confessamos a Deus os nossos pecados, somos acolhidos e acolhidas, recebemos dele o seu perdão. E a palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 9, nos diz: Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Quem, irmão e irmã, poderá nos condenar? Sigamos alegres, felizes, perdoados e perdoadas, louvando ao nosso Deus. Aleluia, Deus. Só o Senhor é exaltado, Pai. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado do Evangelho a anunciar, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão
tempo para olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de você, não. Eu sei que Deus não abre mão de nós, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Graças a Deus, nós temos um chamado. Sou o pastor Adilson, em nome da Faculdade de Teologia, da coordenação do POV e da equipe de liturgia. Agradecemos muitíssimo a reverenda Andréia Fernandes Oliveira, que acolheu o convite de ser a pregadora em nosso culto. Ela é pastora metodista, está congregando na Igreja Metodista em João Pessoa e também é coordenadora nacional da Escola Dominical. Reverenda Andréia, bem-vinda. Que o Espírito Santo use poderosamente mais uma vez a sua vida. Amém. Obrigada, pastora Dilson. Que alegria é poder estar aqui nesse tempo. Eu, com muito carinho, com muita alegria, com muita admiração, eu quero saudar a reverenda Sueli, ao pastor, ao reverendo Paulo Nogueira, reverendo Adilson, reverendo professor Paulo Garcia, reverendo Jonadab. Também quero, na pessoa da Irani, que faz tempo que eu não a vejo, mas saudar a todos os estudantes, né? Homens e mulheres de Deus, estudantes de teologia e pessoas que ingressam no POV. Que Deus possa abençoar a cada uma e a cada um. Na minha trajetória pastoral, eu tive a possibilidade de dividir o meu ministério com pessoas incríveis, pastoras e pastores que me formaram e me transformaram. E eu sou muito grata a Deus por cada uma e cada um que participou desse meu exercício do ministério pastoral. Mas eu preciso fazer menção à pastora Sueli, ela sabe disso, eu também não escondo de ninguém. Eu tenho uma grande admiração por ela, é uma pessoa que fez toda a diferença na minha trajetória pastoral. Então, receber um convite dela para falar de vocação é algo irrecusável, né? Dá um medinho, mas também dá um quentinho no coração. E eu quero partilhar com vocês algumas perspectivas sobre vocação. Para isso, eu queria convidar você a lermos o Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o capítulo 6, dos versos 30 ao 44. Eu estou usando a tradução Nova Almeida atualizada, tá certo? Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versos 30 a 44. Diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles.
Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Que Deus nos abençoe nesse tempo de reflexão da sua palavra. Sabe, gente, são muitas as maneiras da gente tratar o tema da vocação. E seguramente este assunto, ele tem permeado a vida, os estudos e o coração de vocês. E eu aqui hoje só sou mais uma pessoa para agregar reflexões, para partilhar algumas considerações. Eu aprendi com o professor Paulo Garcia, eu nem sabia que ele estaria aqui, ou melhor, não me recordei disso, mas eu aprendi, professor, num artigo seu, na época da minha formação teológica, desse livrinho aqui que eu indico, ó, Vocação Pastoral em Debate. Aqui tem um artigo do professor Paulo Garcia que diz para a gente que na dinâmica bíblica, vocação vai estar sempre comprometida com o envio. E para nós, metodistas, vocação é mais do que uma experiência intimista. Ela é comunitária, porque reverbera na comunidade, a ponto da própria comunidade, por meio do concílio local, entre outros mecanismos, reconhecer a nossa vocação e colaborar no nosso processo de resposta ao chamado de Deus. O Evangelho de Marcos, ele também nos mostra uma multiplicidade de sentidos que a experiência vocacional vai agregando. Se você pegar a sua Bíblia e voltar ela lá no capítulo 1 de Marcos, a gente vai se deparar, a partir do verso 16, com a vocação de alguns que se tornariam discípulos. Jesus vai até a realidade deles, né? Ou seja, Jesus vai até a praia, os chama para caminhar com ele, para serem pescadores de pessoas. O aceite a este chamado de Jesus lá na praia implica informação. Logo depois da praia, eles vão para a sinagoga. É o que está lá do verso 21 ou 28 do capítulo 1. O aceite a este chamado também implica em estreitar laços, porque eles saem da sinagoga e vão para a casa de Pedro. Além disso, o aceite a este chamado implica em serviço, porque depois da casa de Pedro, a partir do verso 32 do capítulo 1, você pode acompanhar, eles começam a jornada de cuidar das pessoas. E nesta convivência com Jesus, com quem os vocaciona, essas pessoas e outras vão se agregando a esse grupo, essas pessoas vão se formando, vão se transformando e vão sendo continuamente provocadas para agregar sentidos e saberes àquela vocação que começou lá na praia. Quando eu olho para o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, e a gente acabou de ler parte dele aqui, eu penso que ele também nos ajuda a agregar sentidos a essa palavra vocação. O capítulo 6, se você aí puder dar uma olhadela na sua Bíblia, ele traz para a gente 2 banquetes, é o que ajuda, a pesquisa bíblica ajuda a gente a enxergar esse capítulo assim. Ele traz 2 banquetes, um que acontece lá no Palácio de Herodes, onde a fartura acaba por fraturar a vida, né? E mata João Batista, você vê lá do 6, do 14 ao 29, e um outro banquete que é o cenário da nossa reflexão, onde os discípulos são convidados a alimentar as pessoas para que elas permaneçam vivas.
eu quero te convidar a voltar o seu olhar para este segundo banquete. O texto que a gente acabou de ler mostra, logo no versículo 30, os discípulos voltando de uma das suas jornadas. Eles aceitaram o chamado de Jesus e, a partir daí, empreenderam a sua atuação missionária. O verso 30 destaca para a gente que esses discípulos, eles são aprendentes, é isso que diz a palavra, mas eles também são alunos que ensinam. Quando eles retornam, Jesus entende a necessidade do descanso. E há quem afirme que, ao convidá-los para um lugar à parte, para um lugar deserto, o mestre queria que esse descanso fosse não apenas físico, sabe? Mas um descanso espiritual, que daria a essas pessoas a possibilidade de refletir com calma sobre a experiência vivenciada na missão. Só que, quando eles estão se encaminhando para esse lugar deserto, o texto diz que a multidão os alcança. E, ao que parece, o descanso vai ficar para depois, porque Jesus se compadeceu daquelas pessoas e passou-lhes a ensinar. E passou a ensinar-lhes, é o que diz o verso 32. E neste ensino, Jesus se coloca como um pastor daquelas ovelhas. Ele une aquelas pessoas num rebanho, um rebanho que precisava ter todas as necessidades saciadas. E quando eu olho para isso, me parece que caminhar com Jesus implica pastorear com ele. Só que a proposta pastoral de Jesus tem a ver com cuidado e com saciedade integral, o que inclui alimentar o corpo além do espírito. Aqueles discípulos que responderam à vocação, que disseram sim ao projeto de Jesus, que recém estavam chegados da missão, relatando tudo o que tinham feito, quem sabe até meio vaidosos com tantos feitos, agora eles são confrontados com uma nova vocação em envio, que vai emergir da necessidade do povo. E esse é o versículo que abriu esse momento de celebração. Deem vocês mesmos de comer a eles. Jesus vocacionou, e, ao que parece, os discípulos respondem sim, mas faltava-lhes saber como. Então, Jesus os ensinou. Porque o Cristo que chama é o mestre que ensina a como responder o chamado. Enquanto os discípulos faziam conta para adquirir algo, Jesus os convida a descobrir o que já se tem. Sabe por quê, gente? Não é dinheiro. Não é racionalidade estrita que vai dar conta de responder ao chamado. É reflexão, é pergunta, é movimento de descoberta do que se tem para saber como se faz. O verso 38, Jesus fala: tratem de descobrir o que vocês têm. Em outras versões, ide e vê. Os discípulos vocacionados e enviados vão, se movimentam, descobrem o que se tem. São 5 pães e 2 peixes. E é a partir desta descoberta que eles são instruídos a como fazer. Porque não existe vocação, guardem isso, não existe vocação eficaz que se sustente sem instrução. Os discípulos foram instruídos como fazer. Jesus não fez por eles, mas os orientou a reunir as pessoas em grupo, a assentar a multidão em comunidade. Isso significa transformar a simples relva verde em mesa. Transformar a aglomeração em ajuntamento para a celebração da partilha da vida e do pão. Depois disso, o verso 41 diz que Jesus ergueu os olhos para os céus e os abençoou. E depois eles foram orientados a distribuir, repartir o que estava disponível.
Muita gente comeu, todo mundo comeu. E ainda que o autor do texto enumere apenas a quantidade de homens, naquele encontro com Jesus, as mulheres e as crianças, os corpos que mais passam fome no mundo até hoje, elas estavam ali e também se fartaram. Todo mundo comeu. Porque, como diz a poesia do Solano Trindade, se tem gente com fome, dá de comer. Agora, o que esse texto particularmente me ensina sobre vocação? E eu queria compartilhar com vocês 3 perspectivas a partir de 3 palavras-chave que dão título a essa partilha. Eu chamei essa reflexão de vocação, sobre afeto, saberes e sabores. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui, nesse segundo momento, é falar de vocação e afeto. O Rubem Alves, ele ensina para a gente que afeto não pode ser confundido com abraços e beijinhos, porque afeto vem do latim affetare, que traz em si a ideia de ir atrás, a ideia de movimento. E eu queria falar para vocês isso, que a vocação ao ministério pastoral gera movimentos. O movimento de Deus até nós, o movimento de Deus em nós, o nosso movimento até Deus e o nosso movimento na vida. Nesse sentido, acontecem despedidas, acontecem chegadas, acontecem mudanças. Eu saí do Rio, vivi 16 anos em São Paulo, e estou aqui em João Pessoa agora. A vocação, ela causa movimento, ela causa novidade. E, nesse sentido, vem o medo. As perguntas chegam, os discípulos perguntavam. Porque vocação não é lugar de certeza. Vocação é solo de possibilidades. E tudo bem se houver temor. Eu preciso confessar para vocês que eu nem sei se esse temor vai embora algum dia, porque já são 17 anos e ainda não saiu do meu coração, não. Mas eu sei que esse temor, quando ele é significado ou ressignificado como respeito, como cuidado com a missão, com o fazer de Deus, ele torna a gente mais humilde, ele torna a gente mais consciente de que a gente vai sempre precisar aprender como fazer. Porque se o temor não está presente na nossa trajetória pastoral, aí a gente precisa desconfiar. Se a gente está tão seguro de si, a gente precisa realmente se perguntar se realmente a gente tem sido vocacionado e vocacionado para o ministério pastoral. Nenhuma vocação pastoral vai nos deixar no mesmo lugar. A vocação pastoral, na minha experiência, ela não chega como uma confirmação do que a gente está fazendo para que a gente se mantenha onde a gente está. E eu quero te dizer que você guarde isso, porque isso foi caro para mim, porque um dia alguém falou isso para mim também. Você ainda não é pastor e pastora. Se você ainda está no processo de formação para o ser, você ainda não é, e há muito valor em se preservar e não deixar que as pessoas equivocadamente enxerguem em você um lugar que você ainda não chegou. Ainda que você cuide de pessoas, ainda que você acolha pessoas, mesmo que você esteja no exercício do ministério da reconciliação, para a qual todas nós e todos nós fomos chamados. A vocação pastoral, ela vai te direcionar para além. Ela vai te levar para um outro lugar. Ela vai te aprofundar no ministério de reconciliação exercido por meio do ministério pastoral, no teu caso, no meu caso. Só que, para isso, a gente precisa de saber. A gente precisa de formação. A gente precisa de novas experiências. Abra-se, movimente-se do seu lugar. E a segunda palavra que eu quero trazer aqui, chave, é o saber, saberes. Falar de vocação e saberes e olhar para o texto é perceber que os discípulos vocacionados e enviados são instruídos. Não há, guardem isso, não há vocação, envio eficaz que se sustente sem instrução.
Uma vocação não desenvolvida por meio da educação tende a ser medíocre, tende a ser mediana, tende a ser insuficiente. Não caia, irmãs e irmãos, em enganos, em falácias de que o saber teológico atrapalha. Isto não é verdade. As pessoas que cuidam do ensino teológico da minha igreja, da sua igreja, elas não são levianas. Elas não são irresponsáveis com a vocação que o Senhor deu para cada uma delas. O saber teológico, ele colabora para aprofundar, para amadurecer a nossa espiritualidade. E a gente precisa ter coragem de se movimentar em direção a ele. Ele é fundamental, mas ele também não é suficiente, só ele. Quando o saber teológico vai sendo somado a outras educações não formais, a vida melhora muito. Há que se dar importância também a essas outras educações, essas outras vivências que acontecem nas relações, nas experiências com que a gente encontra pessoas iguais e diferentes que encontramos pelo caminho, nos formam e nos transformam. Situações divergentes nos formam e nos transformam. E aqui eu quero destacar uma educação dos sentimentos, que nos ensina a encarar os sentimentos, que nos ensina a acolhê-los, que nos ensina a transformá-los. E eu abro um parênteses aqui para dizer: terapia é fundamental. Porque a educação dos sentimentos nos ajuda a não romantizar a vida, especialmente a vida pastoral. A educação dos sentimentos ajuda a gente a preservar, a despeito dos problemas no caminho, o espaço para cultivar a esperança e a confiança em quem nos vocacionou. Ser pastora, ser pastor é um privilégio. A educação cuidadosa vai nos tornar cientes do nosso não saber. E assim vai nos abrir possibilidades para que a gente construa uma espiritualidade que valorize a educação, porque ela nos ajuda a valorizar o saber e a sabedoria para entender a palavra de Deus e discernir a sua vontade. Por último, eu quero falar de sabores, vocação e sabores. Também o Rubem Alves nos ajuda a pensar sobre a relação entre saber e sabores. Ele fala que a importância do saber se torna muito mais potente e fértil quando o saber é atrelado à compaixão, a capacidade de sentir com quem sofre. Isso traz sabor à vida. O nosso chamado vocacional, a nossa prática pastoral que se desenvolve a partir desse chamado, deve nos levar a um pastoreio cujo sabor não pode ser igual ao que foi servido no banquete de Herodes. O sabor da nossa atuação pastoral precisa ter gosto de peixe e pão partilhado. Peixe e pão, dois alimentos básicos da dieta do povo pobre e símbolos da espiritualidade proposta por Jesus. Os nossos saberes e fazeres como pastoras e pastores devem alimentar o povo com sabores de vida e não de morte. Se no banquete de Herodes os afetos, os saberes e os sabores culminaram no calar do João Batista, que por denunciar o pecado e a injustiça teve a sua cabeça cortada, quem sabe apresentada em uma bandeja às pessoas que ali estavam, e eu desconfio que existiam religiosos, pessoas ilustres da Galileia, é o que diz o texto. No banquete de Jesus, os afetos, os saberes e os sabores propiciam que todas as pessoas, inclusive as que não são nomeadas, as que não são contadas, como as mulheres e as crianças, possam ser alimentadas e terem a sua existência preservada. Diante de mim, diante de você, vai estar o constante desafio de uma vocação cujos afetos e sabores tenham o sabor do pão vivo
que desceu do céu, da água viva a jorrar por toda a eternidade. Nada diferente disso. Por isso, irmãs e irmãos, futuros companheiros e companheiras, palavra que significa comer do mesmo pão, cuidem da sua vocação, cuidem da sua formação, que é para a vida toda. Cuidem para que vocês não se deixem seduzir por projetos de pastoreio baseados em metas econômicas, baseados em cases de sucesso. A formação de vocês precisa honrar o Senhor da sua vocação, não o modelo pastoral da moda. Cuidem da sua espiritualidade nesse tempo de formação, para que o seu pastoreio não se deixe seduzir pelos palácios de Herodes, mas antes denuncie os banquetes que são realizados lá. A nossa tarefa é organizar a partilha em meio ao povo simples e necessitado. Entre as bandejas do poder e os cestos do fazer, escolham amar, compadecer-se, cuidar, alimentar as ovelhas sem pastores e sem pastoras. Que Deus nos abençoe, que Deus nos pastoreie, hoje e sempre. Eis os milhões que em trevas e pecados vivem perdidos sem o Salvador. A quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecado. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre, portas abertas eis por todo o mundo. Cristão, erguei-vos sempre avante andai, crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o glorioso dia em que os remidos todos se unirão, e em coro santo, excelso, jubiloso, eternamente glória te darão. Todo poder o Pai me deu na
pois anunciai o Evangelho, e eis-me convosco Oremos. Que o Senhor nosso Deus continue a sustentar cada um de vocês que tem no coração o chamado, que tem no coração o desejo de anunciar as boas novas de salvação. Que Deus lhes agracie com saúde, a provisão de cada dia, e que possam prosseguir nesse tempo de perguntas, de questionamentos, seguros de que aquele que ouve a nossa oração é Deus presente, que será com vocês hoje e nos dias que virão. Sejam fortes, tenham coragem, tenham ânimo, porque o Senhor Deus é Deus presente em nossa vida. Que o dia de hoje seja um dia ricamente proveitoso na vida de todos vocês, de todos nós. Recebamos a bênção. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos ouça nos momentos de dúvida e acalme o nosso coração. Que o Senhor sempre nos traga de volta para que recomecemos com novo ânimo. Assim nos abençoe o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.